Tendas Esperança. Meus irmãos, nós continuamos nessa manhã a nossa série de sermões expositivos no livro do profeta Daniel, essa série que foi chamada de Daniel, um profeta em 3 tempos. Nós, hoje, falaremos sobre um grande trecho do livro, que começa no capítulo 10, pega o capítulo 10 inteiro, o capítulo 11 inteiro e um pedaço do capítulo 12. O tema dessa exposição é a última visão sobre o futuro. A última visão sobre o futuro, mas também poderia muito bem ser chamada de a mensagem que Satanás não quer que você escute. Sem demoras, então, eu vou te chamar para ler comigo esse trecho. Como é um trecho muito longo, a gente não vai ler ele todo na saída, a gente vai passar por ele todo, obviamente não em todos os seus detalhes, mas eu te convido já a fazer a leitura comigo do capítulo 10, a partir do primeiro verso. Daniel, capítulo 10, versículo 1, vai dizer: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras é como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então, vi uma mão que me tocou e me levantou, e os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo, e um ser parecido com um homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o meu senhor? Eu já não tenho forças nem fôlego. Então o ser, que parecia um homem, voltou a me tocar e me reanimou, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, tem bom ânimo. E quando falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Ele ainda disse: Sabes por que vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas, e quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Contudo, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me auxiliará contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. No primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Agora te declararei a verdade.
Até aqui, por enquanto. Vamos curvar nossas cabeças, orar uma vez mais. Senhor, nós oramos porque nós precisamos, nós somos absolutamente, Deus, incapazes de receber essa revelação que Tu fizeste, Deus, na Tua palavra, que Tu disponibilizaste para nós na Tua palavra. Senhor, nós precisamos da ação do Espírito Santo naquele que fala, nós precisamos da atuação do Teu Espírito Santo naquele que ouve. Sejam dissipadas, Senhor, todas as mentiras, tudo aquilo que for doutrina humana, sejam dissipadas, Senhor, todas as estratégias de Satanás para que essa palavra não seja pregada e para que ela não seja entendida. Nos dá graça, Senhor, nessa manhã, nós te pedimos no nome do Teu Filho amado. Amém. Como os irmãos perceberam, a gente sequer entrou na mensagem. O que nós lemos aqui no capítulo 10, inicinho do capítulo 11, é o profeta Daniel nos contando as circunstâncias que envolvem, ou que envolveram, o recebimento dessa visão. Daniel achou importante gastar um bom tempo, o capítulo 10 e o pedacinho do 11 aqui, nos contando das circunstâncias que antecederam a entrega da visão, porque ele entendeu, como nós precisamos entender, que o que é revelado ali para ele, nesse trecho que nós acabamos de ler, durante esse período, é muito importante para entender aquilo que vem depois, é central para entender aquilo que vem depois. Então, a gente precisa dar para o capítulo 10 a importância que o profeta deu. E esse capítulo 10, já no seu início, já no seu primeiro verso, ele começa nos dando 3 informações muito importantes. Ele vai nos dizer quando essa visão foi dada, ele vai nos dizer sobre o que essa visão falava, e ele vai nos contar que dessa vez Daniel a entende. Daniel entende essa visão. São 3 informações importantes, então vamos falar de cada uma delas rapidamente. Primeiro, quando a visão foi dada. Isso é o inicinho do capítulo 10, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, mais especificamente no verso 4, no dia 24 do primeiro mês, que era o mês de Nissan no calendário judaico. O que está acontecendo com Israel, com Daniel, no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia? Os irmãos vão se lembrar de pregações anteriores. Ciro é o primeiro imperador persa que conquista a região da Babilônia. Israel era cativo dos babilônios, então é conquistado pelos persas, e Ciro é esse que, segundo o final do capítulo 5, recebe o reino. No primeiro ano de Ciro, nós estamos falando do 3º aqui, no primeiro ano, 2 anos antes, portanto, havia sido por ele assinado um decreto permitindo que alguns judeus retornassem a Jerusalém com o fim de reedificar, de restaurar o templo que havia sido derrubado justamente na ocasião da ocupação babilônica. Então, isso acontece no primeiro ano do reinado de Ciro. Isso está narrado na sua Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 1, você vai ver isso lá. Mas também nesses primeiros capítulos, nesses primeiros capítulos do livro de Esdras, nós ficamos sabendo que essas pessoas que voltam para reconstruir o templo, elas encontram oposição dos samaritanos que agora lá residiam. Então, aquilo que era para ser um motivo de alegria, os judeus estão gradualmente voltando, saindo do cativeiro e voltando para a sua terra, reconstruindo, restabelecendo o culto a Deus, não está acontecendo da forma como talvez Daniel esperava. Eles estão encontrando oposição, e lá no capítulo 4 de Esdras vai dizer, inclusive, que a obra precisa ser paralisada. Aquelas pessoas que voltam para reconstruir o templo têm que parar na sua obra. O templo que estava sendo reconstruído agora não está sendo mais. E muitos comentaristas vão cogitar, e são muitos mesmo, vão com certa concordância, de que essa pode ser a razão pela qual Daniel, então, jejua e chora aqui por 3 semanas, de acordo com os versos 2 e 3. Isso que Daniel está fazendo, gente, deixar de comer comida agradável, deixar de usar os óleos que ele usava para a sua higiene, para o seu cuidado corporal, isso é um estado de luto, isso é um estado de profunda tristeza. E é assim que Daniel está. Aliás, um parênteses, o verso 3 parece indicar que Daniel não seguiu a sua dieta de legumes e água a vida inteira. Nesse momento, ele está se abstendo novamente dessas refeições para um fim específico.
Então, a gente sabe quando foi dada a visão, e isso nos indica, talvez, algo sobre o estado do emocional do profeta. Mas também nos é dito sobre o que ela fala. A gente não entrou nela ainda, mas é importante que, quando você lê, quando nós lermos aqui, o capítulo 11, principalmente, início do 12, que você saiba que o foco dessa visão é falar sobre uma grande guerra, um grande conflito, que, como nós sabemos no verso 14, está reservado para acontecer nos últimos dias, dias, em relação a Daniel, ainda distantes. Então, a visão falará sobre uma grande guerra, um grande conflito. E a terceira informação, que eu disse que nós já aprendemos no verso 1, é que Daniel entende essa visão. Por que isso é relevante, gente? Presta atenção. No capítulo 8, que foi pregado aqui pelo pastor Aender, 2 domingos atrás, Daniel recebe uma visão que, como os irmãos já vão ver, é muito parecida, em termos do seu assunto, com essa que Daniel vai receber agora, que falava de uma sucessão de reis, sobre o bode, sobre o carneiro e os chifres, os irmãos vão se lembrar. Ao final do capítulo 8, após receber essa visão, Daniel diz que ele adoece, que ele fica doente alguns dias, isso está lá no verso 27. E ele fala que ele fica assim porque, de acordo com algumas traduções, a visão estava além da compreensão humana. Ninguém podia entendê-la. Mas essa visão agora, que ele está prestes a receber, ele diz que entende. Alguma coisa na visão foi acrescentada que Daniel pôde entender. O anjo, inclusive, fala com ele, ainda nesse verso 14, que falou dos últimos dias, fala exatamente isso, fala que agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo. Então, é uma visão que é possível de ser compreendida. Foi compreendida por Daniel e que o Senhor nos ajude, nós compreenderemos nessa manhã. Pois bem, então já sabemos onde Daniel estava, do que a visão vai falar, e que Daniel iria entendê-la, porque o anjo foi enviado para auxiliá-lo nessa tarefa. O capítulo prossegue, e lá no verso 5, nos é dito que Daniel, então, tem uma visão de o que ele vai chamar de um homem. Um homem vestido de linho. Linho era traje dos sacerdotes, era roupa que indica santidade. Esse homem está cingido com cinto, o seu corpo resplandece como berilo, como bronze, seus olhos têm tochas de fogo, e a sua voz soa como a voz de uma multidão. Quem é esse ser que Daniel avista? É uma questão que intriga os comentaristas e não é muito fácil de ser resolvida. Quem é que Daniel está enxergando aqui? Uma das hipóteses muito aceitas é que Daniel esteja vendo ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo antes da sua encarnação, o Senhor Jesus está aparecendo em forma corpórea para que Daniel possa vê-lo. Quem defende essa hipótese identifica, de forma muito natural, que esses metais, esses brilhos, esse fogo, essas características que são usadas para descrevê-lo, elas aparecem em outras 2 ocasiões nas Escrituras relacionadas a Deus e ao próprio Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 1, nós não vamos ler, mas descreve uma visão da glória de Deus. Alguns conhecem uma visão de uma carruagem, que também é um trono, e tem alguém sentado nesse trono, e esses metais vão aparecer lá. Esse brilho refulgente vai aparecer também, especialmente nos versos 26 a 28. E Apocalipse também, capítulo 1, quem já leu, conhece, muitos anos depois, Apocalipse do apóstolo São João, que está na ilha de Patmos, ele vê claramente o Senhor Jesus. E a descrição do Senhor Jesus na visão do apóstolo João bate assim, quase que exatamente com isso que está descrito aqui nos versos 5 e 6. No entanto, existe também uma dificuldade, porque dificilmente o Senhor Jesus poderia ser detido por qualquer entidade, por poderosa que fosse, durante 21 dias. Então, também não é uma identificação fácil. Alguns vão dizer, então, uma outra hipótese, que talvez seja Gabriel. O anjo Gabriel, que apareceu a Maria e a José, mas que havia aparecido já a Daniel em 2 outras ocasiões, capítulo 8, capítulo 9, ele é literalmente identificado. O anjo Gabriel dá a explicação das visões para Daniel. Mas também existe alguma dificuldade, porque nas aparições anteriores ele foi prontamente identificado como o anjo Gabriel, e ele não parece produzir em Daniel todo esse transe, essa reação extrema que o profeta experimenta aqui. Alguns vão dizer ainda que nós estamos tratando não de uma, mas de 2 figuras.
Uma que é vista nos versos 5 e 6, e aqui descrita, e outra que apareceria no versículo 10, quando ele diz: então vinha uma mão que me tocou e me levantou, e os meus joelhos tremiam. Pode ser que Daniel esteja fazendo referência a uma outra pessoa que aparece na cena também, que não é aquele a quem ele vê. A má notícia é que, infelizmente, nenhuma dessas explicações dá conta de todos os detalhes. A boa notícia é que a gente não precisa fechar essa questão para o que vem, entender o que vem a seguir. Eu, pessoalmente, tenho que reconhecer que não é possível fechar a questão, mas eu gosto muito dessa visão de duas figuras. Uma delas sendo o Senhor Jesus, ali no versos 5 e 6, e a outra sendo um anjo, que não é identificado aqui no capítulo 10, que então conversa com Daniel. Mas daqui em diante, como a gente não pode fechar a questão, a gente vai dizer simplesmente sobre um anjo que está ali conversando, ou um mensageiro que está conversando com Daniel. Daniel vê esse homem vestido de linho, então, os que estavam com ele fogem, ele fica sozinho, e ele começa a desfalecer perante a voz daquele que fala com ele e perante a antecipação de receber a visão. Então, Daniel tem que ser fortalecido por esse anjo, e ele vai escutar, no verso 12, que as palavras... Verso 12, então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-se diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Muito similar à visão do capítulo 9. No capítulo 9, Daniel escuta a mesma coisa: olha, desde o primeiro dia eu fui enviado para te dar uma resposta. Mas aqui, gente, a resposta demora 3 semanas para chegar, 21 dias. Ela veio da China, né? Parou nos Correios, parou lá em Curitiba, e aí foi enviada num dia, demorou 21 dias para chegar. Será que é isso, gente? Dessa vez, a gente não precisa ficar pensando por que a mensagem demorou tantos dias para chegar, porque ele mesmo vai nos explicar. Uma explicação que muitas vezes mais confunde do que explica, que é a explicação do verso 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Do que esse anjo está falando, o que está sendo dito aqui, gente? Quem resistiu esse anjo durante 21 dias? É uma entidade, um ser poderoso, que foi capaz de resistir a um anjo durante 21 dias, e que ele identifica como príncipe do reino da Pérsia. Para responder, gente, essa pergunta de quem é essa figura que aparece aqui, a gente precisa também dos versos 20 e 21 do capítulo 10. Os versos 20 e 21, eles são um pouco complicados de entender, porque eles são intercalados. A primeira metade do 20 corresponde com a primeira metade do 21, a segunda metade do 20 com a segunda metade do 21. Mas se a gente ler as segundas metades aqui, a gente vai ver que ele está falando exatamente desse mesmo conflito. Veja aí, segunda metade do 20, ele vai falar: agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas. Quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. A segunda metade do 21, ele vai falar: ninguém me auxiliará contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Por que isso nos ajuda a entender um pouco mais a realidade que está sendo dita ali no verso 13? A gente aprende, tomando esses 3 versos, o 13, o 20 e o 21 juntos, que o anjo não está falando de uma situação avulsa, eventual. Não é uma batalha que aconteceu simplesmente por ocasião da entrega dessa mensagem. O verso 20 ele vai falar claramente, vai deixar muito claro de que existe uma luta contínua dos anjos contra esse ser denominado príncipe da Pérsia. Então, ele, por ter recebido a ajuda de Miguel, a quem já vamos voltar, ele consegue, então, deixar aquela batalha momentaneamente para chegar a Daniel e entregar a sua resposta. Mas, em breve, ele vai voltar para lutar contra esse ser, que é o príncipe da Pérsia, que é o império dominante do momento. Mas, uma vez que esse príncipe seja vencido, que esse império seja removido, vai chegar um outro império, o império da Grécia. Os irmãos já ouviram disso e vão ouvir de novo já já. Mas esse outro império vem também com outro ser, com outro príncipe, o príncipe da Grécia. E essa luta vai continuar. E ninguém ajuda esse anjo, senão Miguel, o príncipe do povo de Deus. Gente, do que esse anjo está falando, afinal?
é daquilo mesmo que você está pensando, gente, é batalha espiritual mesmo. Estamos identificando aqui nas palavras desse anjo um ser, um demônio muito poderoso, um anjo caído, alguém que está trabalhando em oposição ao povo de Deus, alguém que trabalha influenciando a corte do Império Persa para infligir sofrimento e oposição ao povo de Deus. Daniel começa a enxergar que por trás de todas essas guerras que serão narradas, todas essas sucessões de reis das quais ele já ouviu, por trás disso tudo, longe dos nossos cinco sentidos, nos bastidores da história, existe uma outra guerra acontecendo que afeta os resultados das guerras humanas, dos afazeres humanos. Daniel começa a ter os seus olhos abertos para ele enxergar o porquê, talvez, os exilados de Jerusalém que para lá retornam para reconstruir o templo estão sofrendo oposição. Eles estão sofrendo oposição porque existem poderes invisíveis muito poderosos que fazem oposição ao povo de Deus, aqui identificados como príncipe da Pérsia e depois príncipe da Grécia. Meus irmãos, não há nenhum problema em ensinar batalha espiritual, não há nenhum problema em reconhecer essa realidade de uma oposição demoníaca ao povo de Deus, ao próprio Deus e ao seu povo por extensão. O problema da batalha espiritual, meus irmãos, é como ela é abusada, como as pessoas vão além do que a Bíblia diz, tentando mapear hierarquias de anjos, demônios territoriais e coisas semelhantes a essa. Nós já vamos falar já, mas assim, as armas com as quais a gente... Vou falar de uma vez, as armas com as quais a gente milita nessa guerra são armas espirituais, sim. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, ele vai falar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas antes são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas quais são essas armas, meus irmãos? Está depois em Efésios, capítulo 6, o famoso capítulo, né, da armadura do crente, né, que o crente tem que tomar toda a armadura de Deus. Você vai ver lá que é a justiça, é a salvação, é o evangelho, é a palavra de Deus. Essas são as armas que são poderosas para lutar nessa guerra. Não é o nosso conhecimento de hierarquia, de demônio A, de demônio B. Tá? Então, a Bíblia, ela não fecha os olhos, pelo contrário, tanto aqui em Daniel, mas em vários pontos das Escrituras, nos é dito sobre seres poderosos que atuam, operando e trazendo perseguição, sofrimento, tentação, tirando o povo de Deus do caminho. Isso não é novidade. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele teve embates com demônios, os irmãos conhecem as histórias, precisando expulsá-los muitas vezes. O apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre Satanás o impedindo de chegar à Macedônia para pregar o evangelho. Então, assim como Daniel tem os seus olhos abertos para a realidade de uma batalha que acontece, nós também estamos tendo aqui, junto com ele, os nossos olhos abertos para enxergar essa batalha que acontece. Nem tudo que acontece e que afeta a nossa vida, gente, é simplesmente razão e resultado direto das nossas ações. Mas nem por um minuto, isso é importante, por favor, nem por um minuto estamos dizendo aqui que essa é uma guerra entre iguais, ok? Não estamos dizendo que existe uma força do bem e uma força do mal com poder igual e contrário. Nem por um minuto essa guerra escapa ou contradiz a soberania de Deus sobre a história. Os irmãos já vão ver, nós já vamos entrar na visão. Deus vai declarar, por meio desse anjo para Daniel, exatamente o que vai acontecer num período de mais de 300 anos no futuro. E por que Deus pode falar com essa certeza aquilo que vai acontecer mais de 300 anos no futuro? Porque Ele está sob o controle soberano da realidade. Então, essa guerra nada faz além de cumprir a vontade de Deus, de avançar o plano de Deus na história, mas a gente ainda assim precisa ter os nossos olhos abertos para essa realidade. E Daniel teve os seus olhos abertos para que ele possa, então, entender que a história está sob o controle soberano de Deus, mas ela é afetada por um conflito que está oculto dos nossos 5 sentidos. Tá bem? Daniel vai, então, no finalzinho do capítulo 10, vai precisar ser fortalecido por essas palavras, por causa desse conhecimento, pela voz do anjo. Então, ele vai ser tocado nenhuma nem duas, mas 3 vezes. Versos 10, 16 e 18. Ele precisa ser reanimado 3 vezes para ele estar, então, pronto para escutar a mensagem, que, de acordo com o anjo no verso 21, sai do livro da verdade. Gente, o livro da verdade é justamente o lugar
onde estariam escritos todos os eventos históricos que estão por acontecer. É uma metáfora para falar justamente desse controle soberano de Deus para a história. Então, é como se o anjo estivesse abrindo esse livro e lendo de suas páginas agora para Daniel. Então, como Daniel, acredito que agora nós estamos prontos para finalmente ver, afinal de contas, o que era essa mensagem, essa palavra que foi dada para o profeta. E ela começa a ser declarada ali no verso 2 do capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo novamente. Agora te declararei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. De quem o anjo está falando aqui, gente? Se nós estamos no reinado de Ciro, os reis seguintes, de acordo com os historiadores, foram Cambises II, Esmerdes, eu juro que eu não inventei esse nome, Esmerdes, Dario I e Xerxes. Xerxes, que você conhece do livro de Esther, é o rei, né, que acolheu a Esther na sua corte. E Xerxes você conhece também da cultura pop, né, no filme 300. Esse é aquele rei retratado ali que lutou a famosa Batalha das Termópilas contra os 300 de Leônidas I. E vê que está aí no verso 2, né, ele agitará todos contra o reino da Grécia. De fato, ele lutou várias batalhas contra o reino da Grécia. Uma é essa que ficou famosa pelo filme. Verso 3, depois um rei poderoso se levantará, reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. Alexandre o Grande, os irmãos já ouviram dele aqui também. Era o leopardo, né, da visão do capítulo 7, ele era o bode da visão do capítulo 8, o bode que vinha muito velozmente. E no verso 4, mas enquanto estiver no poder, seu reino será desfeito e repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes, tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Já ouvimos sobre isso também, né? Alexandre o Grande, depois que ele morre, 20 e poucos anos depois, o seu reino, seu império macedônico é repartido entre 4 dos seus generais, né? Os 4 chifres do bode, os 4 cantos do vento aqui do verso 4. Os generais Cassandro, Lisíaco, Seleuco e Ptolomeu dividem entre si o império macedônio. E esses 2 últimos, Seleuco e Ptolomeu, eles passam a ser o foco da narrativa a partir do verso 5. Seleuco, ou o reino Seleucida, o império Seleucida, ele fica em relação à Terra Prometida, os irmãos vão lembrar aí dos slides, né, do pastor Ender. Ele fica ao norte da Terra Prometida, mais identificado ali com a região da Síria, e os ptolemaicos, eles ficam ao sul da Terra Prometida, mais identificados ali com o Egito. Então, vai aparecer a partir de agora Reino do Norte, Reino do Sul, Rei do Norte, Rei do Sul. Estamos falando dos Seleucidas ao norte e dos Ptolemaicos ao sul. Sendo que a Terra Prometida, a região da Palestina, inicialmente, ela está sob o controle do Reino do Sul. Tá? Os Ptolomeus ou Ptolemaicos são os que primeiro controlam ali a Palestina. E aí, meus irmãos, a partir do verso 5, vai começar a descrever em uma rápida sucessão vários reis, várias batalhas, intrigas palacianas, o poder mudando de mão, guerras entre rei do norte e rei do sul. Infelizmente, é impossível eu falar para vocês aqui cada detalhe e a gente ainda manter esse sermão numa duração digna. Então, assim, a gente não vai conseguir entrar em detalhe por detalhe aqui dos acontecimentos que se cumprem aqui. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eles são assustadoramente detalhados e precisos. Um período de 150 anos de história desses reinos do norte e do sul é descrito aqui dos versos 5 até o 35 com uma assustadora precisão. Fazendo as contas, meus irmãos, esses 150 anos, considerando ainda o reinado de Alexandre, o reinado dos reinos da Pérsia, nós estamos falando de um período de 350, mais de 350 anos à frente do profeta Daniel. Deus está dizendo para Daniel com toda a certeza e acertando ali na mosca tudo o que vai acontecer pelos próximos 350 anos. De novo, a guerra espiritual ela não está, de forma alguma, sujeita a mudar a história que Deus determinou que vai acontecer.
Mas, meus irmãos, como a gente não vai examinar os versos 5, pelo menos do 5 ao 20, a gente não vai conseguir entrar em detalhes, para você não perder nada e você experimentar um pouquinho do assombro que eu experimentei ao estudar esse texto, eu preparei um material, é uma tabelinha, resumo, só com o versículo de Daniel 11 e o cumprimento histórico, quais são os personagens históricos que estão sendo retratados ali e os eventos históricos que ali são retratados. Esse material ele está já com a nossa diaconia de comunicação, ele vai ser circulado para os irmãos, acredito que pelo nosso canal de WhatsApp, hoje no final do dia. Se você está assistindo essa mensagem gravada, eu pedi também, eles devem disponibilizar como um link, junto com a mensagem nas plataformas. Então, eu convido os irmãos depois abrirem esse PDF, darem uma olhada nessa tabelinha e ver o tanto que é impressionante o trecho que vai dos versos 3 até o 35, principalmente aqui do capítulo 11, tá bom? Só a título de degustação, tá? Só para não ficar também no nada. Verso 15 e 16. Assim o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada. As forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O invasor fará o que bem entender, e ninguém poderá resistir-lhe. Ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. De que se fala aqui, meus irmãos? Isso se cumpriu no ano de 198 a.C., praticamente 200 anos antes do nosso Senhor Jesus. Em 198 a.C., o rei do norte era Antíoco III, invade o Egito, dominado por Ptolomeu V. E nessa guerra, gente, a Palestina, a terra prometida, a terra gloriosa, como está aqui no verso 16, ela muda de mãos. Então, lembra que eu falei que, inicialmente, a Palestina estava sob o controle do rei do sul? Agora ela muda de mão, ela vai para o reino do norte, nas mãos de Antíoco III. E a título de curiosidade, só para os irmãos verem como essa profecia acerta, olha o verso 17. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento para destruir o seu reino, porém isso não terá sucesso, nem será para a sua vantagem. Existe um personagem histórico famosíssimo aqui, no verso 17, meus irmãos. Ninguém menos do que Cleópatra, rainha do Egito. É essa filha, do verso 17, dada em casamento. Antíoco III era o seu pai. Ela é dada em casamento a Ptolomeu V, rei do sul. Mas, ao invés de fazer a vontade do seu pai, ela se identifica mais com a causa egípcia, por isso ela é a rainha do Egito, né? E ela, inclusive, vai se alinhar com Roma contra o reino do norte, que era o reino do seu pai. Então, só a título de curiosidade, né, que a Bíblia mencione Cleópatra aqui, né, muitos anos adiante do profeta Daniel. Então, os irmãos vão ter um pouco dessa sensação quando olharem em detalhe essa passagem. Bom, para a gente não se perder, começamos a nossa visão, vimos o reino da Grécia, o finalzinho do Império Persa, o Império Macedônico na mão de Alexandre o Grande, os seus 4 generais, e agora o foco em 2 deles, identificados como o Reino do Norte e do Sul, várias guerras entre eles, reis sucedendo reis, intrigas, casamentos arranjados e coisas semelhantes. E isso vai se sucedendo rapidamente aqui, dos versos 5 ao verso 20, principalmente, 140 anos de história, até que chegamos em um rei em particular, que é introduzido ali no verso 21. Depois este será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano. Até aqui, gente, versos 5 a 20, 140 anos de história. Dos versos 21 a 35, 10 anos de história. Então é dada uma grande ênfase neste rei mau e desprezível que é introduzido aqui no verso 21. Esse rei, os historiadores concordam, é ninguém menos do que Antíoco IV, ou Antíoco Epifânio, né? Ele se autodenominava a manifestação de Deus, né? Por isso esse nome Epifânio. Antíoco IV Epifânio, gente, era um rei muito conhecido na história do povo de Deus, porque ele se notabilizava pela sua crueldade contra o povo, aqui identificado como o povo da Santa Aliança. O povo de Deus vinha sendo perseguido há muitos anos, mas Antíoco IV estava de parabéns. Ele é muito pior do que os reis que o
antecederam. Por isso vai dizer ali no verso 28 que ele se rebelará contra a santa aliança, no verso 30, que ele se indignará contra a santa aliança, e no verso 31 vai dizer, o versículo mais conhecido talvez dessa passagem, que eles tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Esse verso 31, que já apareceu nas visões anteriores, ele fala de uma ocasião no ano 167 a.C., em que esse Antíoco IV entra no templo de Jerusalém e viola o templo de Jerusalém. Estabelece no Santo dos Santos um altar, alguns vão dizer que foi próximo, mas um altar a Zeus, e sacrifica nesse altar animais imundos, muito possivelmente porcos, dentro do templo de Jerusalém. Agora os irmãos vejam, em Israel, para entrar no Santo dos Santos, sequer para tocar em algum dos utensílios do Santo dos Santos, você tinha que ser de uma determinada tribo, né, da tribo dos levitas, ou ser um sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano, não sem antes ter feito expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E agora a gente vê um rei ímpio, talvez o mais ímpio de todos até aqui narrados, entrando no templo de Jerusalém, saqueando e violando esse templo. Meus irmãos, fica evidente, ainda que esteja subentendido, fica evidente que ele só pôde fazer isso porque Deus permitiu. De alguma forma, Deus permitiu-se ferir. Deus permitiu que o seu templo fosse violado, que o lugar da sua santidade fosse violado por um governante profano. E isso vai ser importante para a gente entender por que Antíoco IV ganha tanta atenção aqui. Esse período de Antíoco IV, então, novamente, com grande precisão histórica, vai ser descrito entre os versos 21 ao 35. Ele invade o Egito a primeira vez, isso está narrado nos versos 25 a 28, e aconteceu de fato na história. Ele empreende uma segunda invasão contra o Egito, está descrita nos versos 29 a 32, e ele persegue violentamente o povo judeu, isso está registrado nos versos 33 a 35. E nós chegamos, então, no verso 36. O verso 36 do capítulo 11 fala de um rei, e é identificado somente assim, o rei. O rei fará conforme bem entender, se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses e será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Meus irmãos, aquela assustadora precisão histórica que marcou esse texto até aqui, a partir do verso 36, ela não é vista mais. Se o verso 36 ainda estiver falando de Antíoco IV, os eventos aqui narrados, do 36 até o 45, esse último trecho do capítulo 11, eles não encontram eco na história. Então, parece que aqui a narrativa está se movendo de Antíoco IV para um outro rei. Uma dica que a gente tem disso também, além dessa mudança de tratamento, que ele passa a ser chamado somente de o rei, é que no verso 35, introduz-se, então, finalmente, o assunto do fim do tempo. Veja lá, alguns sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos. Os sábios são os judeus fiéis, tá? Eles vão aparecer novamente. Até o fim do tempo. Então, lembre-se que o anjo já tinha dito, né, no verso 14, que era uma visão para os últimos dias. E agora, no verso 35, introduz a questão do fim do tempo. Então, parece que aqui no verso 36, nós estamos diante de acontecimentos não reservados para a época de Antíoco IV, mas acontecimentos reservados para a época do tempo do fim. Mas essa mudança súbita, sutil, é a melhor palavra, essa mudança sutil aqui, no texto, eu acredito que ela é proposital. Em que sentido? Este rei mau que aparece no tempo do fim, ele é visto contra, por assim dizer, a forma de Antíoco IV. Muitas características encontradas em Antíoco IV são vistas nesse rei final,
Quando olhamos para esse rei do tempo do fim, nós vemos ali as características de Antíoco IV, que são a perseguição e o ódio ao povo de Deus. Assim como Antíoco IV se prestou a ser usado por aquelas entidades demoníacas que fazem oposição ao povo de Deus, assim também nesse poder, no final dos tempos, se levantará um rei mau, a figura que a Bíblia identifica como o anticristo. E, de novo, meus irmãos, não é novidade. Você vai para o Novo Testamento, essa figura é predita em Tessalonicenses, em Apocalipse. E ela é predita aqui novamente, ou originalmente, em Daniel, capítulo 11. Antíoco IV, assim como ele se prestou a ser usado pelas forças de oposição ao reino de Deus, assim esse rei mau se levantará e perseguirá o povo de Deus. Então, aqui nos versos 36 a 45, Antíoco IV não é mais Antíoco IV, ele é uma representação de um rei no final dos tempos. Então, se Antíoco IV não é Antíoco IV literalmente, também não devemos tomar literalmente o reino do norte, reino do sul, provavelmente está se falando aqui de nações existentes no tempo do fim, que defendem ou se opõem ao reino de Deus. Não é para se tomar literalmente os inimigos de Israel, que são descritos aqui, os edomitas, os amonitas e os moabitas. E também, gente, assim como esses conceitos, essas palavras têm o seu conceito ampliado, por assim dizer, o conceito de povo de Deus aqui também já não é mais o povo de Deus étnico, já não é mais a Israel como nação. Então, quando você chega no capítulo 12, verso 1, e escuta isso aqui: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um templo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas, naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Quando você escuta teu povo 2 vezes aqui, você não entende mais Israel étnico mais. Mas você sabe que, por causa de Jesus Cristo, os últimos dias são inaugurados na pessoa de Jesus Cristo. Então, agora, o povo de Deus não está mais limitado à terra gloriosa geográfica. São homens agora de todas as tribos, povos, línguas e nações. A igreja de Deus é esse povo que inclui os sábios, os fiéis, aqueles que têm o seu nome escrito no livro, que aqui não é mais o livro da verdade, mas o livro da vida, de que nós vamos escutar novamente em Apocalipse. Então, Antíoco aponta para um rei futuro, essas nações apontam para nações futuras, e o povo de Deus aqui agora, meus irmãos, é o povo de Deus hoje. O povo de Deus, a igreja do Senhor, Jesus em todos os cantos do mundo. Agora, se a gente junta esse tanto de informação, esse punhado de informação, gente, vamos lembrar, a visão está falando de um grande conflito. Lembra? É esse o foco, é uma grande guerra. A visão é para os últimos dias. E agora a visão nos diz de um rei mau nos últimos dias que perseguirá o povo de Deus. Então, do que nós estamos falando, meus irmãos? Nós estamos falando da igreja do Senhor sofrer como nunca se sofreu antes, numa guerra com um sofrimento e uma tribulação tal que nunca existiu até então. Nós estamos falando que nós, como igreja, vivemos sob a expectativa de que no final dos dias haverá uma guerra, como nunca houve antes, travada entre este rei mau e as nações, mas travada entre poderes demoníacos e poderes celestiais, representados aqui no capítulo 12, no versículo 1, por Miguel, o príncipe do teu povo, o príncipe do povo de Deus. É isso, gente. Tem uma guerra para vir. Existe uma grande guerra. E não parece aqui que nós estamos sendo poupados dessa grande guerra. A propósito. Mas veja bem, em nenhum momento Deus está perdendo o controle. Lembre-se disso. Tudo isso que tem que acontecer está escrito no livro da verdade. Esse rei mau, que age como Antíoco agia, ele chega ao seu final sem nenhum alarde, verso 45 do capítulo 11. Armará suas tendas do seu palácio entre o mar e o glorioso Monte Santo, o mar grande e o glorioso Monte Santo. Apesar disso,
seu fim virá, ninguém o socorrerá. E é isso, gente. Ele vai agir o tempo que Deus deixar e determinar que ele precisa agir. Mas quando tiver escrito ali no livro da verdade que acabou o tempo, acabou o tempo. E o verso 1 do capítulo 12 vai dizer que aqueles que são escritos no livro, que nós já falamos que é o livro da vida, serão libertos. Mas serão libertos, gente, do sofrimento? Não. Serão poupados da morte? Não. Daniel já viu o povo dele sofrer quantos séculos aqui, gente? Daniel viu o horror do cativeiro babilônico, as guerras que foram travadas e o povo levado cativo. Daniel viu a morte dos seus compatriotas. Durante esses 300 e tantos anos de história aqui, muitos judeus mais iriam morrer, povo de Deus. Deus está poupando essas pessoas da morte? Não, mas como que ele está libertando essas pessoas? Mesmo em face da morte. Libertando essas pessoas por meio da morte, muitas vezes, por causa do verso 2, do capítulo 12. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, meus irmãos, aqueles que são os sábios dos versos 33 e 35, que são os mesmos que têm o seu nome escrito no livro da vida, do verso 1, que são novamente chamados de sábios no verso 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. A esperança deles não está em serem poupados dessa guerra. A esperança deles está na ressurreição dos mortos. Está no fato de que o Deus que tem o controle total da história determinou que a história não termine com a nossa morte, mas que haja uma vida eterna ressurreta depois do fim de tudo. Depois dos últimos dias começa uma outra história. E aí a nossa condição final, a condição final desses que estão no livro da vida, desses sábios, é o que está ali no verso 3. Não só eles são ressurretos, mas eles resplandecem com o fulgor do firmamento, eles estão perto de Deus. Os que converterem a muitos para a justiça brilharão como estrelas, sempre e eternamente. É o mesmo grupo de pessoas, tá, gente? No verso 3, não são dois grupos. Os sábios são esses que convertem muitos para a justiça, coisa que todos os crentes são capazes de fazer. Aqueles que se mantêm fiéis, aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Foi isso, meus irmãos, eu quero crer que foi isso que Daniel entendeu. Lembre-se, Daniel entendeu. Daniel não entendeu, gente, que vinha Cleópatra, Antíoco III, Ptolomeu IV, não entendeu isso, não era o tempo dele entender isso, mas ele entendeu que por meio de toda essa sucessão, essas guerras terrenas e espirituais, Deus estava conduzindo a história para a ressurreição. É isso que Daniel entende, é que ele, no fundo, essas forças demoníacas podem fazer a guerra que for e criar a oposição que for. Quando Deus falar, acaba, e elas não são capazes de tirar aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, que é a ressurreição dos mortos. Foi isso que Daniel entendeu, e é isso que Satanás não quer que você escute. Por isso ele resistiu, para que Daniel não recebesse essa mensagem, para que essa mensagem não chegasse ao povo de Deus no tempo de Daniel, e para que não chegasse a você hoje. Nós vivemos na esperança da ressurreição, meus irmãos. Ainda que sob a sombra de uma grande guerra, nós vivemos sob a luz da ressurreição. Mas você pode falar com razão que isso é um pedido grande demais. Pedir que a gente abra a mão da nossa vida na esperança de uma ressurreição numa outra vida. Que garantias nós temos de que há uma outra vida, de que haverá uma ressurreição para nós? Meus irmãos, a ressurreição de Jesus. Pensa comigo. Jesus, quando ele estava vivo aqui, ele falou assim, olha, derruba esse templo que em 3 dias eu reedifico. E está claro ali que ele não estava falando do templo de Jerusalém, isso está explícito lá, ele estava falando do templo do seu corpo, certo? Então pensa comigo, gente. Lembra quando a abominação desoladora foi colocada lá no templo de Jerusalém? Lembra que eu falei que era Deus se permitindo ferir por causa dos seres humanos, permitindo que um homem ímpio arrancasse, por assim dizer, um pedaço dele? Gente, isso se cumpre finalmente, perfeitamente em Jesus Cristo, gente, no corpo de Cristo.
aquele que era o verdadeiro templo de Deus, ele se deixou açoitar, cuspir, escarnecer, ser pregado no madeiro, ter o seu lado perfurado por uma lança. Gente, aquilo é de fato a abominação da desolação. Que o templo de Deus, que o Filho unigênito de Deus, sem pecado, esteja sofrendo a humilhação em nosso lugar, a propósito, diante de um poder terreno, de um desses impérios, como tantos que já existiram ao longo da história. Isso é a abominação desoladora. Mas quem aprende a andar com Jesus, gente, sabe o que agora? Que quando você vê a abominação desoladora, quando você olha para a cruz, o que está reservado? 3 dias depois. Ressurreição. Então, meus irmãos, a gente vive sob a expectativa de uma nova abominação da desolação, um novo rei mau, levantando perseguição ao povo de Deus, infligindo um sofrimento que talvez nós não sabemos nem descrever. Quando isso acontecer, levantemos os nossos olhos, porque a nossa salvação está próxima. Porque depois da abominação da desolação tem ressurreição. E é isso que Satanás não quer que você escute. Porque Satanás sabe que um crente, quando ele perde o medo da morte, quando ele entende que a vida dele não é senão uma passagem, um tempo em que ele precisa ser obediente e fiel, mas que a pátria dele é a pátria celestial, a Jerusalém que desce dos céus, é a vida eterna que ele vive, brilhando com os justos como no firmamento do céu como sol. Esse crente é muito pouco útil para Satanás. Esse crente é muito pouco manipulável. Você não tem muita coisa com que chantagear um homem desse, uma mulher dessa. É por isso que Satanás não quer que você escute essa mensagem. Mas nós prosseguimos, meus irmãos, sem medo, com esperança, por causa da ressurreição de Jesus, que a gente proclama domingo após domingo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, nós podemos aprender dela. E obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor encorajou Daniel, enviando, Deus, um anjo para ele, nós cremos que o Senhor também encoraja agora, Deus, a Tua igreja, diante de uma palavra que, em princípio, é tão dura, Deus, e tão difícil. Saber, Deus, que se identificar com Jesus é se identificar com o lado de uma guerra. Se identificar com Deus é imediatamente fazer oposição aos teus inimigos. Muitas vezes é assustador, Deus. E a gente muitas vezes é apegado, Deus, a isso que a gente vê, a isso que a gente toca, que é a nossa vida, e a gente quer lutar por ela. E é difícil, Deus, ter fé de que se a gente perder essa vida, a gente recupera ela, um melhor, maior em Jesus Cristo. Ó Deus, por isso, assim como Daniel olhou para cima e viu uma figura que carregava a glória do Senhor, levanta agora, Deus, os nossos olhos para vermos Jesus. Não Jesus, somente o Jesus em sofrimento, Deus, mas o Jesus ressurreto e glorioso. A nossa garantia, Deus, a nossa garantia de que nós seremos ressuscitados com Ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos diz que nós somos o corpo de Cristo, o templo do Senhor hoje. E por isso, Deus, nós nos identificamos com esses sofrimentos, na certeza de que nos identificaremos também na sua ressurreição. Nos ajuda, Deus, a viver em fidelidade, nos ajuda, Senhor, a viver no meio dessa guerra. Obrigado porque o Senhor permitiu, Deus, que essa palavra fosse pregada. O Senhor, mais uma vez, envergonhou Satanás. E eu te peço, Deus, que ele também não tenha poder para roubar essa palavra do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, participamos agora do momento da ceia do Senhor. Se você é crente batizado em Jesus, você é convidado a fazer parte desse momento.